Bom, mais uma questão da banca Quadrix. Determinado veículo automotor é capaz de percorrer 12 km com 1 litro de combustível quando está trafegando por uma rodovia. Certo dia, um funcionário precisou utilizar um desses veículos na estrada e percebeu que após percorrer 216 km, o ponteiro do marcador de combustível que indicava 7/8 passou a indicar 1/2. Com base nesses dados, é possível afirmar que a capacidade total desse tanque é igual a... Bom, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com essas frações. Olha só, você tinha o tanque estava com 7/8. O que significa isso? Significa que você tem um tanque dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então imagine o seguinte, o tanque está dividido em 8 partes. E aí você tem 7 partes. Tá? Então você, pensa bem, você inicia com 7 partes. Então 7 partes desse tanque aí tá cheio. Tá? E aí depois, olha só, depois, pensa comigo, ele passa a ser 1/2, ou seja, a metade. Tá, vamos ter como referência o 8 aqui, certo? Qual a metade das partes? Não é 4? Então, esse 1/2 aqui eu posso escrever ele de outra forma. 4/8, ok? E aí você vai ter lá algo dividido em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Só que agora, ao invés de estar ocupadas as 7 partes, vai estar ocupadas 4. Então, daqui você pode extrair uma diferença, olha só. Qual que é a diferença? Quanto que nós gastamos? Quanto que nós gastamos de combustível? Olha lá. 3 partes. Você consegue perceber? Ó, aqui você estava, nessa primeira situação, você ocupava 7 partes. Na segunda situação, você passa a ocupar 4. Então, gastou-se 3. Então, perceba o seguinte, olha só, tá? Em 3 partes, com 3 partes, eu rodei 216 km. Tá? Então, uma parte, se eu quiser saber quantos quilômetros eu rodo com uma parte, e aí pode colocar parte, o que eu faço? Eu pego esses 216 e divido por 3. Se eu pegar 216 e dividir por 3, olha só. 216 dividido por 3. Olha lá, 72. Então, com uma parte de combustível, eu ando 72 quilômetros. Perfeito? 72 quilômetros. Tá. Sabendo que eu percorro, olha só, 12 quilômetros por litro, se eu pegar esse 72 e dividir por 12, eu vou ter a relação de litros. Tá? 72 dividido por 2 é 6. Perfeito? É 6. Então, com uma parte do tanque é 6 litros. Tá? Veja que eu descobri, ó, 72 dividido por 12, 6. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, é 6 litros. Tá? Aqui 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, 8 vezes 6 dá quanto? 8 vezes 6? 48. Essa é a capacidade total, ok, desse tanque, gabarito A de avião. Até a próxima. Fui.